Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Você que nos assiste neste momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. Opinião Agora 40 UHF@gmail.com é o nosso endereço do MSN. O e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. E o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. O telefone, a linha direta é o 3302-0271. Daqui a pouco estarei recebendo aqui o comandante do Exército Brasileiro, do Tiro de Guerra 02028, o Complexo Militar General Ivens, o subtenente de cavalaria Jorge Luiz, chefe de instrução. Daqui a pouco vai estar aqui, vai falar conosco sobre o Tiro de Guerra de Piracicaba, sobre este novo pelotão que se iniciou agora no mês de março, vai falar também sobre o alistamento militar, que vai até dia 30, ou melhor, até o último dia útil do mês de junho deste ano, e vai falar também sobre essas desculpas que as empresas dão, né, de que não vai contratar o jovem porque ele está se alistando e ele não tem tempo para fazer o tiro de guerra. E não é bem por aí. O tiro de guerra tem, sim, o seu trabalho, tem o seu horário para que os atiradores possam frequentar, possam participar e cumprir com o que determina a lei, mas tem também os momentos de que eles estão disponíveis tanto para o trabalho como também para os seus compromissos pessoais. Portanto, não é assim como muitas empresas dizem por aí, né? Algumas empresas ditam que não está contratando porque está em fase de alistamento militar. Uma delas é a Hyundai, né? Essa semana ainda recebi uma reclamação, entraram em contato conosco, a mãe de um jovem que ele está se alistando no tiro de guerra e, segundo a mãe do jovem disse, a Hyundai vai contratá-lo, mas só se ele não fizer o tiro de guerra. E não é bem por aí. Então o subtenente Jorge Luiz vai explicar o que realmente ocorre, o que acontece dentro do tiro de guerra de Piracicaba. E é bom que essas empresas tomem conhecimento, né, para que, às vezes, está perdendo um grande de um funcionário aí, está perdendo um grande jovem de contratá-lo com a desculpa de que o tiro de guerra vai atrapalhar. O tiro de guerra não atrapalha ninguém, muito pelo contrário, o Exército Brasileiro ajuda. Abaixo de Deus, se não fosse o Exército, nós estávamos perdidos, porque até lá, nos grandes morros, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, chega uma hora que nem a polícia consegue dar conta mais, o Exército age, tá? Então o Exército sempre foi da paz, mas quando tem que agir sim, sem dó e sem piedade, não tem a menor dúvida. Vamos às matérias dos jornais, as matérias das páginas principais. Aqui o primeiro jornal, nosso grande parceiro, Gazeta de Piracicaba, que traz como título principal: qualificação, capacidade deve ser dobrada em 4 anos. Atualmente, com 460 adolescentes no curso de assistente administrativo, o Instituto Formar pretende dobrar a capacidade durante os próximos 4 anos e oferecer 1.000 vagas. Olha, eu acho muito importante, quero até parabenizar o Sérgio de Fávaro e toda a diretoria do Instituto Formar, mas eu ainda penso que o Instituto Formar teria que ter aí, antes o jovem era contratado com 12 anos, 14 anos, hoje ele tem que ter no mínimo 16 anos por conta dessa lei aí do trabalho, né? Então eu acho que poderia o Instituto Formar ver aí a possibilidade junto às autoridades de começar até a contratar um pouco mais cedo esses jovens, porque o serviço, a assistência que o Instituto Formar dá na formação de um cidadão é invejável. Viu? O Instituto Formar, a antiga Guarda Mirim Municipal de Piracicaba, hoje o Instituto Formar, eles fazem um trabalho brilhante, um trabalho, olha, digno de palmas.
Então quero aí estender meus abraços, meus cordiais agradecimentos ao presidente, meu amigo Sérgio de Fávaro, que também logo estará conosco aqui falando do Instituto Formar. Fala também da prevenção, a importância de cuidar da saúde. Evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde, ontem na Praça José Bonifácio, contou com orientações e exames como aferição de pressão arterial e medição de índice glicêmico. Fala dos usuários da estrada vicinal, essa estrada que está aqui um caos, né? É a estrada do CEASA, do CEAGESP. Essa estrada, até metade, ela está linda, maravilhosa. Da metade para frente, o que vem de lá do sentido da rodovia do Açúcar até metade da estrada, que ele é de competência de uma administradora de rodovias, está ótimo. O que está da metade para Piracicaba, no sentido rodovia Cornélio Pires, está um caos. E os motoristas que por ali trafegam buscam junto às nossas autoridades a recuperação dessa estrada. Obrigado à Gazeta de Piracicaba, meu amigo Lourenço Tayar, o Wilson Titz, pela parceria com o programa Opinião Agora. Tribuna Piracicabana, meu grande abraço ao Evaldo Vicente. Estivemos ontem com o Evaldo lá na Câmara. O Evaldo participou também da entrega de um voto de congratulações ao doutor Vander. O voto foi entregue pelo vereador Trevisan à Comissão de Cultura e à Mostra de Arte do Fórum da Comarca de Piracicaba. O fórum que fez aí, né, essa promoção de cultura, essa comissão de cultura, Dr. Vander foi um dos homenageados. Nossos parabéns, nosso grande abraço. Fala do PPA, que prevê orçamento também de 5,5 bilhões de reais em 4 anos. O plano plurianual PPA para o quadriênio de 2014 a 2017, cujo orçamento global totaliza 5.571.439.590 reais, está desde a semana passada com os vereadores e deve ser votado em maio. Centro do Câncer dobra o atendimento na Santa Casa. Esse é o Jornal Tribuna Piracicabana. Meu grande abraço ao Evaldo Vicente, meu amigo Eric Vicente. E o Jornal de Piracicaba, que fala do preço dos legumes, que quase dobra nos 3 primeiros meses do ano. Realmente está difícil, principalmente o tomate, que está sendo vendido a R$ 8,00 o quilo. Como diz o meu amigo Boris Casoy, o qual tem uma grande admiração por aquele jornalista, isso já passou de uma vergonha. Tempo e temperatura. Tempo e temperatura em Piracicaba, a temperatura fica na marca mínima, a marca dos 19 graus e a máxima dos 28 graus. Você vê neste momento as imagens ao vivo da nossa belíssima noiva da colina, Piracicaba, que eu amo tanto. O tempo hoje deve passar chuvoso todo o dia. Agora de manhã choveu bastante em Piracicaba, choverá à tarde, choverá à noite, segundo as previsões aqui do nosso clima-tempo. Tá aí as imagens, mesmo com chuva, mesmo nublado, né, e mesmo ainda um pouco escura a cidade, ela nunca deixa de ser linda e maravilhosa. Volto a repetir, um pouco esquecida aí pelas nossas autoridades, né, do executivo, como alguns secretários, porque a quantidade de mato tem aumentado a cada dia. Claro que a chuva colabora, mas no período de estiagem que tínhamos oportunidade de cortar esses matos não foi cortado, né? A gente tem que falar a verdade aqui, tá bom? Então algumas coisas deixam a desejar, mas mesmo assim Piracicaba não deixa de ser a mais bela do estado de São Paulo e a mais linda do Brasil. Piracicaba, que eu amo tanto. Eu quero fazer um comentário aqui rapidinho, antes de nós irmos para os comerciais. Aqui diz assim, olha, a Prefeitura de Santa Bárbara notifica carro com som igual ao show de rock. Foram 43 autuações realizadas desde o início do projeto em 8 de março. Maior índice atendido no mês, ou aferido, foi de 125 decibéis na Operação Silêncio. 43 autuações foram registradas no primeiro mês da Operação Silêncio em Santa Bárbara do Oeste, município vizinho a Piracicaba. A ação promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, CCTRAN, o nosso é CEMUTRAN, desde o dia 8 de março visa coibir a poluição sonora causada por veículos que circulam com som excessivo. A média de decibéis nas autuações é de 80 a 105, o maior índice aferido foi de 125, semelhante a um show de rock. Neste caso de índice elevado, o registro foi feito a uma distância dos metros da caixa de som, conforme estudos. O limite tolerado no município é de 80 decibéis, a distância de 7 metros,
conforme prevê a legislação vigente. Acima disso, o condutor é autuado, a multa é considerada grave e está fixada em R$ 126,69 e prevê 5 pontos na CNH do condutor. É baixo, R$ 125 é baixo, R$ 127. É uma multa mixaria e é uma multa insignificante perto do que esses caras fazem, causam ao município, seja Santa Bárbara, seja Piracicaba. E Piracicaba, a coisa perdeu o controle, perdeu o limite. Eu sempre estou falando aqui, agora eu queria saber onde é que está a nossa Semutran, onde é que está o nosso pelotão ambiental, porque se liga na Semutran, é responsabilidade do pelotão. Se liga no pelotão, tem que ligar para a Polícia Militar. Se liga na Polícia Militar, é o pelotão. Peraí, quem é que vai tomar? Vocês têm medo de multar? Vocês têm medo de parar esse pessoal que adora causar poluição sonora no ouvido dos outros? Isso aí já passou do limite, Está na hora da Guarda Civil sentar com o secretário de Trânsito, sentar com a Polícia Militar, fazer aí, criar aí, olha, ela se criou, Operação Silêncio. Vamos criar aí a Operação Toma Vergonha, porque não tem mais vergonha, acabou a vergonha, acabou a falta de patriotismo, acabou a falta de... Não tem mais patriotismo, não tem mais cidadania, não tem mais consideração, não tem mais nada disso. O cara bota um som no carro dele que nem o... Olha, vou até exagerar aqui, nem o capeta consegue escutar, e fica lá aquele som, banga, 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 batendo, passa na frente do hospital, passa na frente de velório, passa na frente de casa de pessoa idosa, pessoa doente, e ninguém toma providência. Cadê as autoridades do nosso município? Está na hora de começar a agir. A Major esteve aqui, a Major Adriana, há uns tempos atrás, ela disse o seguinte: Marcelo, se a Câmara votar um projeto autorizando a polícia a agir, a polícia age. Enquanto não votar, nós não podemos agir. Então vamos votar, Vamos pedir aos vereadores aí para que criem um projeto, instalem o projeto, multa, arranca o som do carro, prende o veículo, perde 10 pontos na carteira. Vê como é que isso daí vai melhorar. Então acabou o respeito, não tem mais. Tá? E se você que tem esse hábito de andar com o som alto, você acha que eu estou falando demais, vem aqui falar para mim, aqui cara a cara, e na frente da câmera, o porquê, qual é o prazer de ter esse tipo de atitude. Já passou do limite, as autoridades precisam tomar uma providência, porque a coisa perdeu, não tem mais, tá? Depois que o boi escapa, não adianta fechar a porteira, aí a boiada inteira vai junto. Então, tá na hora de botar um basta nisso. Quer escutar som? Bote um fone de ouvido, entre no seu quarto, escute lá até a altura que você quiser, mas não venha incomodar os outros, porque você está fora da lei. E, infelizmente, as autoridades nessa parte ainda estão dormindo, tá? E o que eu disse aqui, eu deixo o programa aberto para a réplica, para vir aqui as autoridades, quem tem o som, para vir aqui falar o porquê que até agora não tomou providência e falar também qual é o prazer de ouvir o som alto e ainda com músicas. Olha, eu respeito todo segmento de música, mas tem música aí que não são nem dignas de tocar. A gente nem tem, olha, não é nem direito da gente ouvir. Então, se você se sentiu ofendido por eu ter dito aqui isso, o meu programa está aberto para você, por isso que chama opinião agora. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou fazer o programa inteiro falando disso. Vamos para os comerciais, nós voltamos já já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 HF. E nós estamos ao vivo, você pode enviar suas perguntas, porque eu tenho o prazer de receber neste momento o subtenente de cavalaria do Exército Brasileiro, Jorge Luiz, que assumiu este ano o comando do tiro de guerra 02028. O subtenente Jorge Luiz, que é o instrutor-chefe do Complexo Militar General Ivens, tiro de guerra 02028. Subtenente Jorge Luiz, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Opinião Agora. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que já tive a honra de passar pelo Exército Brasileiro, fiz o tiro de guerra, saí como cabo da reserva, o que me orgulha muito, e eu digo sempre que o meu sangue, depois que eu passei pelo quartel, não ficou mais vermelho, ficou verde-oliva. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa chegada do senhor no tiro de guerra, é a primeira experiência com o tiro de guerra, o senhor que vem de cavalaria, vem de quartéis grandes, e essa experiência que o senhor está tendo agora como instrutor-chefe do tiro de guerra de Piracicaba. Eu digo que é muito gratificante, né? E até um reconhecimento da minha carreira. Eu tenho 26 anos de serviço militar e eu sou oriundo da arma de cavalaria, e a última unidade que eu passei até chegar aqui em Piracicaba e por nomeação assumir a chefia do tiro de guerra foi o 6º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Unidade lá com mais de 800 integrantes. E lá eu exerci a função de assessor jurídico. Então essa área jurídico-militar, né, inclusive área civil, modéstia à parte, eu tenho um domínio... Domina muito bem. Isso, dessa área, né? E eu fiquei muito satisfeito com o reconhecimento do Exército com relação às minhas escolhas. Então, Piracicaba estava entre as minhas primeiras escolhas, né? Enfim, o estado de São Paulo, o tiro de guerra do estado de São Paulo estavam entre as minhas primeiras escolhas. E eu fui, digamos, abençoado, digamos assim, né? Com essa escolha, porque eu creio que a cidade de Piracicaba é uma cidade próspera, é uma cidade rica não só em questão financeira, mas rica de pessoas, né? Tanto é que eu me sinto muito bem aqui, recepcionado, muito bem, digamos assim, em questão de hospitalidade, muito bem recebido também, né? Eu estou tranquilo, minha família está tranquila, está bem instalada, meus filhos também estão bem instalados, né? Estão estudando, enfim, está tudo bem, né? Quando tudo vai bem com a família, né? O restante, né? Vai tudo bem. Isso, a gente consegue administrar perfeitamente, né? Sim. Porque a base da sociedade, a base de todas as instituições é a família. E muito do que nós vemos hoje em dia, com relação a distúrbios na sociedade, a distúrbios até mesmo em outras instituições públicas, etc., referente, se a gente for buscar a causa, está lá na família. Verdade, isso. Né? Se a gente for buscar a verdadeira origem, é a família. Né? Os valores familiares que hoje em dia algumas famílias estão deixando de praticar. E são valores essenciais para a sobrevivência da sociedade e de suas instituições. E o Exército Brasileiro, ele vem em resgate desses valores, porque coincidentemente esses valores são os mesmos valores que o Exército Brasileiro defende, porque o Exército Brasileiro ele é para a defesa da pátria, e dentro da pátria estão as famílias, né? Então nós sempre, diuturnamente, defendemos esses valores de família. Esses valores que estão inseridos dentro da família são os mesmos valores que nós, Exército Brasileiro, instilamos em nossos jovens, procuramos, digamos, influenciar os nossos jovens, vocacionar nossos jovens com esses valores. Exemplo, responsabilidade, respeito à hierarquia. A hierarquia não só a hierarquia militar, mas a hierarquia dentro de uma empresa, dentro de uma instituição pública, a hierarquia familiar. Quantos jovens não respeitam mais seus pais? Quantos jovens não respeitam mais a sua mãe? Não respeita mais o idoso? Inclusive partindo para o lado da agressão física, moral, verbal. Exatamente. Né, até interpretando, né, assim,
ao pé da letra, encarando o pai e a mãe como inimigos. Sim. Filho e pai vivendo sob o mesmo teto, mas inimigos. Então o Exército Brasileiro vem trabalhar esses valores junto aos jovens. Esses valores também são valores presentes na liderança. Uma pessoa que quer chegar a algum lugar tem que ter valores. Tem que prezar a ética, tem que prezar a moral, tem que se guiar por coisas que ele acredita verdadeiramente e que vão dar retorno. Infelizmente, a gente sabe que embora em alguns lares tenha uma boa criação, né? O jovem tem uma boa criação no lar, mas cabe a ele decidir. Subtenente, o senhor acredita que o fato da religião da pessoa, de uma família ou de um jovem vir de uma família religiosa influencia também na educação dele? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho religião, meus filhos crescendo tudo certinho, não tomaram o caminho errado. O fato de o jovem ter uma religião, isso daí influencia no crescimento, influencia na criação do jovem. E vou até um pouco mais longe, o crescente número de acessos a redes sociais, a informática, isso daí também colabora para que a família venha cada dia que passa se separando, família se destruindo. Como o senhor vê essa situação, subtenente? O senhor que já vem do Exército Brasileiro, é um militar e que tem a sua família também. Exato. A religião, ela, enquanto crescimento pessoal, né, uma forma de crescimento pessoal, de melhoria das famílias, ela é bem-vinda. A religião, enquanto não nociva à sociedade, à família, ela é bem-vinda. Eu acredito que o ser humano, ele na sua formação, na sua criação, no seu interior, ele é uma pessoa, ele é um ser voltado a crer em alguma coisa. Ele precisa crer em algo. Sim. Para que a vida dele tenha uma motivação. Ele precisa acreditar que acima dele existe alguém, algum ser superior a ele e que dirige o destino das pessoas. E a esse ser é que nós devemos, digamos assim, tentar ter um relacionamento, tentar agradar, porque nós sabemos que o ser humano, ele é complexo. Ele é uma máquina perfeita, né? No conceito mecânico da palavra, ele é uma máquina perfeita. E só por uma obra, digamos, extraordinária, né? Incrível, ele veio a existir. Então, se há o relógio, né? Aponta para a existência do relojoeiro, né? O carro aponta para a existência do fabricante, assim como também o ser humano aponta para a existência de um Criador. Sim. É a este Criador que nós devemos acreditar que ele existe. Sim. Uns dão diversos nomes para este Criador, mas enfim, ele tem que acreditar. E a falta de crer em algo é que está fazendo com que o jovem venha se perder. Muitos jovens venham se perder. E se perdendo cedo, né? Cada vez mais cedo. A cada ano que passa, o jovem vem se perdendo mais cedo. Antes era com 16 anos, 17, hoje já com 14, 13, assim vai indo. Subtenente, eu tenho uma pergunta aqui, da Maria Alice, do bairro Godoal. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber do subtenente se o Exército Brasileiro muda o jovem. O Exército Brasileiro não muda o jovem, ele fornece ferramentas, instrumentos, ele faz com que o jovem, digamos aspas, caia a ficha. E compete ao jovem, se o senhor me permite essa colocação, compete ao jovem saber como é que ele vai usar essa ferramenta. Se ele vai usar para a destruição dele ou se ele vai usar para a construção da vida dele, seria isso? Exatamente, né? Nós fornecemos ferramentas e apontamos futuras consequências. Nós fazemos uma prospecção de futuro e apontando para ele, se você seguir este caminho, você vai prosperar, você vai ter êxito, você vai ser um empresário nessa cidade, você vai ser um vereador, você vai ser uma pessoa de influência. E para que você chegue até lá
esses valores aqui você tem que ter. Essa conduta, essa postura você tem que ter. Agora, se você desprezar esses valores, desprezar a conduta que nós estamos mostrando que você tem que ter, certamente você está fadado ao fracasso, está fadado ao insucesso. Então nós mostramos o caminho do bem e o caminho do mal, as consequências. Ele escolhe qual ele quer seguir. Trabalho preventivo. E cabe ao jovem que tem uma boa base de criação ou quer chegar em algum lugar, decidir. Subtenente, atualmente são 100 jovens que o Exército Brasileiro alisa, eles são alistados, geralmente a média de 4.000, entre 4 a 5 mil jovens. São 100 jovens que são selecionados para o Exército Brasileiro. Eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador que nos assiste, até eu tenho uma pergunta aqui assim, que é da Rita de Cássia, do bairro Paulista. Qual o critério para a seleção desses 100 jovens? Infelizmente, eu até poderia dizer que a vontade do Exército era selecionar mais jovens e todos, também formar mais jovens quanto possível. Sim. Né? Mas o contexto econômico, social, não nos permite isso. Né? Então, o tiro de guerra tem formado anualmente 100 jovens. Né? E desses 100 jovens, nós procuramos selecionar os de melhores perfil, os que melhores tinham perfil social, econômico, familiar, geográfico, aonde esse jovem mora, em que meio ele vive, se ele terá dificuldade de deslocamento para o tiro de guerra. Então nós consideramos todas essas condicionantes. Sim. Para então escolher o jovem. Né? Bem sabemos que esta seleção deste ano, ela teve uma certa dificuldade, porque nem todos os jovens eram voluntários. Então eu consegui preencher, o tiro de guerra conseguiu preencher com 60% voluntários. Os outros 40%... O índice foi bom. Isso. Os outros 40% não eram voluntários. No ano passado, no processo seletivo do ano passado, 100% era voluntário. Então é interessante esse índice, porque é fácil de trabalhar com o jovem. Porque ele está ali porque quer, ele está ali para aprender, ele deseja aprender. Então as coisas ficam bem mais fáceis. Outros não, eles estão ali por questão legal, para cumprir o serviço militar. E nós bem sabemos também que uma pessoa contra a vontade no lugar vai de encontro a outros interesses, né, que esse jovem tem e fica impedido de exercer na sua plenitude, tendo em vista o serviço militar. Muito bem. Eu estou conversando aqui com o subtenente de cavalaria do Exército Brasileiro, Jorge Luiz, instrutor-chefe do Complexo Militar General Ivens, tiro de guerra 02028 de Piracicaba. Nós vamos para os comerciais, é rápido, não saia daí que eu volto já com mais informações sobre o Exército Brasileiro e sobre o alistamento militar, que vai até agora junho, o último dia útil do mês de junho. Eu volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp,
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Eu quero agradecer os internautas que estão mandando para nós as suas perguntas, as pessoas que desejam saber sobre o Exército Brasileiro, o que realmente é o Exército Brasileiro. Porque antigamente, até na época que eu servi, ainda era um pouco mais durão, né, a você servir o Exército. Eu mesmo passei por momentos difíceis, mas difíceis assim, que me ensinaram o que é a vida de verdade. Eu agradeço muito a Deus, venho de uma família muito bem estruturada. Eu nasci em Piracicaba, cresci, embora não tenha muito linguajar piracicabano, mas eu cresci numa cidade do interior, uma cidade bastante caipira, que eu tenho orgulho de ser caipiracicabano e que, graças a Deus, cresci dentro de uma estrutura muito sólida e que hoje nós estamos aqui. Nem todos tiveram essa felicidade. Mas, subtenente, e vale lembrar, é muito importante nós passarmos para os nossos telespectadores que o Exército Brasileiro não é uma entidade de rigor e que prejudica o jovem ou que maltrata ou que judia do jovem, correto? Perfeitamente, né? Cabe, conforme diretriz legal, né? Conforme a lei e também diretriz do comando do Exército, que nós devemos tratar o nosso subordinado, né, no caso dos atiradores, com bondade e com urbanidade, para fins do cumprimento institucional ou constitucional também, né, no sentido de que, além de ministrar a instrução militar, também formá-los, mais especificamente no caso do tiro de guerra, dos atiradores, em cidadania e civismo, né, que são duas palavras que hoje em dia está caindo em desuso, civismo e cidadania. Desuso e no esquecimento, né, subtenente? Então, o Exército não esquece essas duas palavras. Nós estamos para formar pessoas que, num momento de crise, sejam combatentes, saibam defender a nação, a pátria, o solo onde vive, mas também sejam um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Esse é o papel do Exército. E, subtenente, dentro dessa situação do Exército, né, que se preocupa em fazer com que o jovem saiba o seu papel de cidadania, de civismo, de patriotismo, eu coloquei no início do programa sobre uma situação de uma mãe, ainda ontem na Câmara, quando eu dizia que eu ia entrevistar hoje o comandante do tiro de guerra, e ela colocou o seguinte, que ela tem um filho e que até foi aprovado pela empresa, pela Hyundai. Nós estamos falando aqui da Hyundai, mas tem muitas outras empresas. E assim como nós estamos citando a Hyundai também tem todo o direito do representante da Hyundai vir aqui realmente dizer o porquê da Hyundai não contratar o jovem, né, pelo fato do alistamento militar. Então, o que acontece? Ele está alistado, mas a empresa, assim como a Hyundai, tem tantas outras que alegam o seguinte, nós vamos contratá-lo só depois que ele estiver quite com o serviço militar, porque enquanto ele estiver à disposição do Exército, ele não tem tempo para fazer o seu trabalho. Isso é verdade, subtenente? É uma afirmação equivocada, especificamente no caso do tiro de guerra. Sim. O tiro de guerra ele foi uma iniciativa criada por uma pessoa que não era militar, em 1907, no sentido de criar um clube de tiro inicialmente, que depois se tornou o embrião, né? O embrião do tiro de guerra. E o entendimento que o Comando do Exército tem é que o tiro de guerra serve à sociedade aonde ele está inserido. O tiro de guerra é o lado do Exército Brasileiro que é o chamado mão amiga. Existe o braço forte do Exército Brasileiro. Sim. Quando atua contra o ilícito, contra aquilo que é ilegal. Atua nas fronteiras, contra o tráfico, contra o contrabando. Atua no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, né, no Morro do Alemão,
e assim por diante, né? Esse é o lado, o braço forte contra a ilegalidade, contra a criminalidade, quando assim solicitado através do Poder Executivo. Muito bem. No caso do tiro de guerra, a jornada de instrução, formação militar de nossos atiradores, ela se inicia às 6 horas da manhã e termina às 8 da manhã. Bem sabemos que às vezes ocorre alguns minutos, passam alguns minutos deste horário por motivos administrativos, mas plenamente justificáveis, em que o atirador leva um documento competente até a sua empresa e abona a sua falta. Agora, o que ocorre é às vezes que o atirador, aquele que está prestando serviço militar, tem que se preparar fisicamente, comer bem, dormir bem, porque para levar concomitantemente ou paralelamente essas duas atividades, conciliar o seu trabalho ou o seu estudo com as atividades do serviço militar. Hoje mesmo eu estava conversando com um atirador e eu aconselhei ele, você pega no trabalho que hora? Eu pego no trabalho das 14 e vou até as 11 da noite. E você sai do tiro de guerra às 8. Então eu te aconselho a sair do tiro de guerra, dormir. Sim, sem dúvida. Dormir, descansar, acorda no horário do almoço, almoça e vai para o trabalho. E você vai estar bem disposto, bem descansado para trabalhar. Não vai ter queda de produtividade e também não vai ter atraso de horário. Você vai trabalhar tranquilamente. É certo também que há uma queda, uma ligeira queda gradual na produtividade. Mas não vai ter a queda que muitas empresas têm telefonado lá para o tiro de guerra, né? E tem, digamos assim, tem se queixado acerca do procedimento, da conduta de alguns atiradores no local de trabalho. Então também vai do atirador, né, tomar as suas providências para conduzir as duas atividades paralelamente, né? Agora, com relação a causar algum tipo de dano, prejuízo à empresa, à atividade do serviço militar por parte de algum empregado, né, sendo o atirador aqui em Piracicaba, no tiro de guerra 02028. Eu não vejo por aí. Por quê? O tiro de guerra, volto a frisar, a finalidade principal dele é a formação, não só militar, mas também a formação em civismo e cidadania de seus atiradores. Mais especificamente, neste ano, eu quero trabalhar e já estou trabalhando liderança com os nossos atiradores, de forma que eles sejam cidadãos conscientes do meio em que estão inseridos, de forma que eles possam fazer diferença junto às entidades, junto a instituições nas quais ou estão trabalhando ou prestam algum serviço em caráter voluntário, enfim, fazer com que eles possam ser atuantes, proativos na sociedade piracicabana. Sim. Né? Então nós temos, digamos assim, no linguajar mais popular, batido forte em conceitos como responsabilidade, honra, dignidade, ética, assiduidade, pontualidade, lealdade, cultuar a verdade, o amor ao próximo, solidariedade, né? Solidariedade, probidade, sim, né? Uma pessoa se contentar com aquilo que tem. Correto. Uma pessoa que se contenta com aquilo que tem naquele momento ali, vai evitar a inadimplência. Sem dúvida. Né? Vai se contentar, Sem dúvida, não vai gastar além do necessário. Se ela não gastar além do necessário, ela vai prosperar. Sim, com certeza. E prosperar em todos os sentidos, né, subtenente? Exatamente. Subtenente, nós falamos aqui da apresentação, falamos do tiro de guerra em relação às empresas, falamos dos critérios para a seleção, falamos do papel do tiro de guerra, do Exército Brasileiro, e nós temos dois assuntos aqui, que são assuntos até tristes de tratar, mas nós temos que falar, né? Um deles é a nossa corrida de 21 de abril, que não vai ter esse ano, lamentavelmente.
É verdade. Infelizmente, a corrida do dia 21 de abril, né, em comemoração à criação do Dia do Exército, não vai acontecer. Infelizmente, esse chefe da instrução gostaria de que ela fosse realizada. Mas o tiro de guerra sozinho ele não pode arcar com todas as despesas que porventura seriam geradas. Né? Então o tiro de guerra depende de parcerias, depende de apoio, patrocínio, para que a atividade venha a ter êxito pleno. Sim. E a finalidade não era só a realização da corrida, mas era também por detrás ali um trabalho social, que era arrecadar fundos para o Banco Municipal de Alimentos, Sim. de forma a atender entidades beneficentes ou assistenciais, né? Devidamente cadastradas pela prefeitura. Mas, fazendo os cálculos, né, de chegada, digamos assim, né, Sim. despesa versus receita, a despesa foi superior, né? A previsão de despesa foi superior à previsão de receita. Então, infelizmente, não vai ser possível. O senhor sabe que tem umas coisas que eu não consigo entender, né? A finalidade dessa corrida, primeiro, angariar fundos para entidades carentes, devidamente cadastradas, né? Ou seja, tratar da fome do pobre, né? Tratar do frio, a preocupação do tiro de guerra enquanto Exército Brasileiro. Outra finalidade, a saúde dos jovens que vão lá correr, vão se exercitar, vão praticar exercício. Terceira finalidade, cidadania, civismo, comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. Agora não dá para entender como que pode, né, os nossos empresários, as nossas autoridades, infelizmente, não colaborarem para que essa corrida possa ser realizada. Não dá para entender isso. Às vezes colaboram com tanta coisa que não precisa, que não tem necessidade, né? E não colabora com uma corrida do Exército Brasileiro. Mas não é de se assustar, porque aquilo que dá interesse, né? Todo mundo quer colaborar, o que não dá, ninguém quer. Infelizmente é assim, ainda vivemos nesse país onde o interesse e o dinheiro falam mais alto. Isso é uma vergonha. Subtenente, e um assunto triste que ontem foi pauta de alguns órgãos de imprensa, como toda entidade, seja essa entidade pública ou privada, eu sempre falo que toda caixa de laranja tem a laranja ruim e tem a laranja boa. E todos nós também estamos sujeitos ao erro. Infelizmente, essa semana tivemos aí a prisão em flagrante de um atirador, né? E como já esse assunto já foi pauta da mídia, gostaria que o senhor fizesse um pronunciamento sobre essa situação para os nossos telespectadores. Infelizmente, né, é um assunto que nós não queríamos comentar aqui, mas nós vamos precisar dar uma satisfação, porque todos imaginam o Exército de uma forma, e aí quando acontece um ato desse, alguém pode dizer assim, mas não é aquilo que está sendo falado. Não, é que infelizmente existe a laranja podre, existe também o erro, a pessoa erra, e errou, automaticamente tem que ter a punição. Nessa questão, qual é o posicionamento do Exército, subtenente? O comando do Exército, sediado em São Paulo, já está ciente do ocorrido, né? E está tomando todas as providências a respeito. E, paralelamente a isso, qualquer outro pronunciamento desse chefe de instrução seria até prematuro, a fim de não prejudicar o inquérito policial que está em andamento. Sim. Mas, enfim, é lamentável a situação, não é aquilo que o Exército prevê, idealiza para os seus quadros. Ele prevê que a formação de cidadãos, né, em sua essência correta, cidadão correto, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus impostos, e também pessoas reservistas de primeira ou de segunda categoria, no caso nosso aqui de segunda categoria, prontos para defender a nação. Essa é a visão do nosso Exército. Aquele a quem eu devo tudo que eu tenho, eu sou. Né? Mas, enfim... E com orgulho, né? E com orgulho. Mas, enfim, o que eu vejo é que muito do que foi ensinado até esse período, né, da prisão desse atirador,
Existe a questão de a pessoa receber um ensino, guardar um ensino e aplicar o ensino que recebe. Existe a questão de receber a instrução, guardar a instrução, mas não aplicar. Existe também a terceira situação, sim, de receber a instrução, entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido, ou seja, não guarda nada. Dessas 3 situações, 2, eu posso categoricamente afirmar que não aconteceu. Sim. A aplicação da instrução militar, dos atributos militares por parte do atirador. Sim. Porque se ele tivesse considerado todas as orientações, a instrução militar que recebeu até aqui, ele não teria cometido este ato. Tal tipo de ato. Isso. Mas também sabemos que existe o pedido, o convite, né? O convite para o mal, para fazer a coisa ruim, para fazer a coisa errada. É nessa hora que também existe a base, a formação, né? Para que a pessoa possa resistir ao convite e dizer não. Ele recebeu um convite, né, até onde se sabe, né, segundo as preliminares investigações policiais, né, até onde se sabe, ele recebeu um convite para cometer esse ato ilícito, né? E quem convidou se evadiu. E ele foi preso. Acontece, né? E ele foi preso. Mas na hora do convite a pessoa tem que avaliar. Sim. Assim como nós somos convidados para festas, para diversos eventos, e nós avaliamos o convite, será que será bom para mim isso? Será que é necessário eu aceitar esse convite? O que esse convite vai trazer de retorno para a minha vida? Essa reflexão, se nós fizermos essa reflexão para todos os convites que nós recebemos, inclusive no caso do jovem, o convite para as drogas, sim, neste Brasil haveria poucas pessoas dependentes de crack. Pura realidade que o senhor está colocando, subtenente. Nós devemos avaliar os convites que nós recebemos. Sim. Devemos meditar, né, empregar ferramentas. Será que é bom? Será que é necessário? Será que vai me ajudar? Será que vai me ajudar? Prejudicar? Vai me prejudicar? Que tipo de retorno eu vou ter e quais são as consequências? Acima de tudo, quais são as consequências? Porque todo ato tem uma consequência. Sim. Toda ação tem uma reação. Isso. Né? Tudo que a pessoa faz ou semeia, né, ela vai colher. Sim. Não tem jeito, não tem jeito. Ou na mesma hora, ou daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, mas haverá um retorno, é a lei do retorno. Muito bem, subtenente. Nós estamos chegando ao final do programa, é uma pena, né? Porque nós estamos tendo aqui informações precisas, importantes. Lamentamos este fato ocorrido no Exército Brasileiro, no tiro de guerra 02028 de Piracicaba. Lamentamos mesmo, mas vale lembrar que, infelizmente, essa situação acontece e seja em qualquer lugar. Subtenente, as colocações, os agradecimentos do senhor e as colocações finais. Bom, para não fecharmos com essa notícia, sim, né, um pouco triste, né? Bastante triste. Né? O Exército Brasileiro, tiro de guerra 02028, por intermédio do tiro de guerra 02028, sediado em Piracicaba, está participando da mega campanha do agasalho. Poxa, isso é muito importante. E as primeiras pessoas já começaram a colaborar. Que notícia boa. Né? Atendendo ao chamamento, né, do governo, sim, municipal e em parceria com as entidades vivas da cidade, né, a CIP, okay, e outros órgãos que, por motivo, para não esquecer de nenhum, estão apoiando esta, sim, campanha, né? E inclusive a campanha foi lançada no jornal, né? As pessoas já estão apoiando essa campanha, já estão trazendo a sua roupa em bom estado, sim, mas que já faz algum tempo que não usa.
e sensibilizado com a situação do carente, daquele que não tem o dinheiro para comprar, ou daquele que também se encontra nas ruas ali. Na situação. Porque é para essas pessoas que o agasalho está sendo recolhido, digamos assim, né? E vai ser distribuído. E quem quiser colaborar, sobre como deve proceder? No caso do tiro de guerra, nós temos um posto instalado no tiro de guerra. Eu acredito também que nas demais instituições públicas, né, com certeza, e de grande concentração de pessoas, né, locais de grande concentração de pessoas também já deve estar instalado já o material, os postos, né, para o recolhimento dessas roupas, mas que sejam roupas que sejam funcionais, exato, que a pessoa possa usar tranquilamente. Muito bem, Bom, subtenente, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Lembrando que o alistamento militar vai até o último dia útil do mês de junho. E você que for completar 18 anos neste ano, ou que já completou, não deixe de fazer o seu alistamento militar. Olha, a dívida com loja é complicado, mas você consegue pagar. Agora, com o Exército Brasileiro, já não dá para pagar. Então, não fique em dívida com o Exército. Faça o seu papel, que o Exército vai fazer o dele por você e pela nossa nação brasileira. Subtenente, muito obrigado pela sua presença. Leve nosso forte abraço ao Sargento Ever, seu instrutor, e também a todos os nossos colaboradores do tiro de guerra, a dona Deise, a dona Luciana, a dona Sandra e o meu amigo Lacerda. Tá, ok. Obrigado. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã, voltamos segunda-feira, das 11 ao meio-dia. Você que esteve conosco até agora, um excelente final de semana. E olha, uma notícia de primeira mão, dia 29 de abril agora, eu terei este programa e a Rede Opinião de TV terá o orgulho de receber para uma entrevista o senador italiano. Ele virá da Itália, especificamente para receber uma outorga pela Câmara de Vereadores, e a convite do vereador Paiva estará conosco aqui também fazendo um bate-papo o senador italiano Fausto Guilherme Longo. Esta é uma notícia de primeira mão e que eu estou passando com muito orgulho para você, telespectador. Ficamos por aqui e voltamos segunda-feira. Um abraço, um bom final de semana e até lá. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.